uma convidada de milhões. Ela já está posicionadinha, já está apta para a gente começar o nosso bate-papo. E a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante. Porque o verão chega trazendo demandas da estação do ano. Entretanto, esse assunto envolve o cuidar da saúde do ano inteiro, principalmente se você está vivendo uma dificuldade em se manter no peso, com saúde principalmente metabólica, e está em um estado de obesidade. Mais uma representante da Clivale Mais aqui no nosso estúdio pra gente conversar em grande estilo. Recebam com muita energia positiva Natália Quirino. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Como é que tá a senhorita? Boa tarde. Tá bem? Tudo bem, mais um prazer, né, estar aqui novamente. E é um prazer você. demais recebê-la nesse momento, porque o estúdio tá novo, você já ficou aqui impressionada com o nosso estúdio. Pois é, muito bonito. Mas o mais importante é falar de um momento que a gente tá falando aqui de demandas de verão, doutora. Só que o assunto que a gente vai tratar hoje, o verão pode ser um grande marco para que o 2025 seja diferente, né não? Com certeza. Você acha que o que eu trouxe aqui de amarração faz sentido? Faz, com certeza. Porque se a gente tá falando de diabetes e obesidade, o que a pessoa faz no verão influencia muito pro resto do ano. Mas aí eu vou conversar um pouquinho o seguinte, né? Vai. Temos que lembrar que independente se vai ser verão, inverno, outono ou primavera, o autocuidado é constante. É por isso que eu acho interessante a gente falar desse assunto, não só atrelando o seu ponto de vista, mas também falando sobre o quanto, nesse período do ano, a gente acaba fazendo algumas coisas, se colocando em determinados hábitos, esquecendo que lá pra março, acabou o verão e a vida segue. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma obesidade, de uma condição diabética, digamos assim, cara, essas duas comorbidades, assim, elas se associam? Normalmente quem tem um tem o outro. Como é que funciona? Como é que a gente pode ligar esses dois assuntos para que a nossa audiência entenda por que esse tema é importante ser falado hoje? Pronto. Primeiramente, falar de obesidade hoje é falar de uma doença crônica e mundialmente prevalente. Ou seja, a obesidade é uma doença. É uma doença. O mais importante que a gente frisa, porque muitas pessoas entendem apenas como aquela gordurinha localizada, o excesso de peso, Sim. às vezes com IMC, digamos que só de sobrepeso. Mas a obesidade, ela já adquire alterações fisiopatológicas mais importantes e, portanto, também mais urgentes. Por exemplo, doutora? Por exemplo, o excesso de células de gordura, que são os adipócitos, eles levam à inflamação crônica. Liberação de substâncias inflamatórias no corpo. Sim. Que predispõem a doenças, várias doenças. Mas o foco hoje é falar sobre a alteração na glicemia. Perfeito. Né? Que a alteração na glicemia, ela pode iniciar com pré-diabetes e depois desenvolver um diabetes. Então, diante de uma doença que leva a outras doenças, como obesidade, falar disso é muito importante. Com certeza, no verão, por todo mundo estar aí mais de biquíni, Sim. de sunga, praia. Mas bebendo mais, comendo besteira. Exatamente. Entendeu? A gente lembra um pouco mais, né, de estar acima do peso. Mas além das consequências estéticas, Sim. que também são importantes, claro, sem diminuir a importância, mas ninguém quer estar doente, né? Quem é que quer usar remédio, várias medicações hoje no dia a dia? Ninguém. Se fosse suplemento e vitamina, todo mundo queria. Depende, né? Depende se for um suplementozinho, uma vitamininha. Mas remédio não. Então, nós temos que fortalecer a ideia de buscar o auxílio profissional de um endocrinologista, de um nutricionista, pensando na ideia de perder peso, né? Quando detectada obesidade, Sim. que é um IMC acima de 30. É isso que eu ia te perguntar. Como é que a gente consegue perceber, por exemplo, quando o sobrepeso... Porque quando a gente fala de sobrepeso, doutora, a gente pode, por exemplo, entender que até determinada taxa de massa acima, de estar no sobrepeso, existe ali um momento que se torna mais alarmante? Porque você falou, por exemplo, de sobrepeso e obesidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... quando isso se torna algo muito mais perigoso, por exemplo.
Pronto, importante. Hoje, né, com a facilidade da internet, até mesmo as pessoas colocam ali no Google, cálculo do IMC, acima de 25 e menor do que 30 é considerado sobrepeso. Acima de 30 é obesidade. Então, quem chega ao sobrepeso já tem que tomar cuidado e já buscar auxílio para diminuir. Exatamente para que não chegue numa prevalência, numa obesidade que já é mais difícil de tratar. Sim. Tem outro detalhe que eu acho muito importante falar para todos, eu sempre falo isso muito nas consultas, é que aquele indivíduo que sempre foi acima do peso desde a infância, Sim. desde a adolescência, merece uma atenção maior. Porque obesidade, como você falou há pouco, é doença. E doença a gente trata com o quê? Com medicamento. O hipertenso usa medicação para pressão. Sim. Né? O diabético usa medicação para glicemia. Por que a obesidade não se usa medicamento? Tá? É claro que eu tô falando isso sem individualizar cada Sim. questão, sem a gente entender o que cada pessoa levou àquela situação, mas de uma forma geral, isso é importante que todos tenhamos conhecimento da necessidade de iniciar um tratamento e não deixar ir piorando, Bom. a idade avançando, porque a gente sabe que com a idade, quem já passou dos 35, inclusive, afirma que o metabolismo diminui. É verdade. Salvo aqueles privilegiados da genética. Salve a galera que tem aí o presente de papai do céu. Exato. Salvo os privilegiados da genética, então todos nós temos essa tendência ao metabolismo mais lento. Então, Sim. o autocuidado, a vigilância ativa tem que ser feita. Eu acho interessante a gente entrar num assunto que, já que a gente falou sobre esse índice de massa corporal de 30% a mais já ser uma diabetes, primeiro eu acho que isso já traz uma clareza e tirar aquela mística de que o obeso é apenas aquela pessoa que visivelmente está muito acima do peso. Perfeito. A gente tem essa mística na sociedade, né? De que o obeso é somente aquele ser humano que, sei lá, participa daqueles realities americanos de sobrepeso. Aquilo é obesidade, mas quando a gente entende que 30% já é estar obeso, a gente começa a fazer um alerta maior. E aí a pergunta que eu te faço pode envolver esse ouvinte, essa ouvinte que tá agora aí aqui no programa pensando: ih, rapaz, pelo que eu vi aqui, eu tô em condição de obesidade. Aí eu queria a gente já entrar nesse aspecto. Quando essa identificação ela é feita, que você está nesse lugar de obesidade, né? Nessa categoria, existem formas diferentes de tratar essa condição de obesidade, dependendo do impacto que essa obesidade já causa para a pessoa? Ou, se a gente puder, doutora, é possível entender quais são os problemas que acabam acontecendo com a quantidade de obesidade que essa pessoa tem, entende? Tipo assim, com 30% a gente começa a ter talvez ali uma mudança na glicemia. Acima de 30. Acima de 30, já tem uma mudança na glicemia. Passou pros 40, já começa a afetar, por exemplo, o coração. Já obesidade mórbida, pronto, inclusive. é possível entender, tipo assim, qual é a orientação médica subindo a categoria dessa massa corporal identificada? Porque eu acho que é interessante a gente trazer um pouco dessa consequência, desde o primeiro momento até os casos mais graves. A palavra é intervenção. Tá. É necessário intervir. Obesidade se trata com equipe multidisciplinar. É importante que a gente entenda que o endócrino, ele não é o único profissional no caso. Perfeito. Até porque os melhores profissionais na prescrição de alimento é o nutricionista. E a necessidade dessa intervenção rápida é para que a gente não tenha um aumento de resistência insulínica, que é uma condição que aumenta a insulina e faz com que tenhamos uma conversão para pré-diabetes ou diabetes, e que isso se torne irreversível, né? Aumentando inclusive o risco cardiovascular. Eu falo muito em consultório que ninguém quer aumentar risco cardiovascular, ninguém quer infartar, ninguém quer ter AVC, não é verdade? Então, prevenir de forma a intervir antes que as coisas piorem, sem sombra de dúvidas, é a linha. Muito legal. É massa porque a gente começa a perceber, doutora, a gente começa a entender o quanto realmente está frequentando, né, o consultório de um médico de confiabilidade, de estar ali mantendo os seus exames periódicos em dia. É realmente o ponto-chave, assim, para você conseguir fazer a mudança dentro de um tempo que
o seu problema acabe não se agravando. E Perfeito. aí eu vou aproveitar para já entrar num ponto assim um pouco mais complexo. A gente está falando, por exemplo, sobre entender, já a gente começa por uma linha de raciocínio muito legal, que é entender que 30% do seu IMC, faz parte de ser ali, passou disso, você já é uma pessoa obesa. É importante já entender isso. Mas quando a gente começa, por exemplo, a conectar isso com o diabetes, esse pré-diabético, essa pessoa que está ali quase sendo identificada como uma pessoa diabética, até chegar, por exemplo, no tipo 2. Explica um pouco pra gente sobre esse caminho que a diabetes acaba sendo, acaba fazendo esse paciente seguir, pra gente entender também até onde esse quadro é possível reverter, que eu acho que é interessante. Pronto. De uma forma geral, quando a gente falou há pouco, né, do aumento da ação, da resistência à ação da insulina, de forma muito lenta e gradativa, a glicemia na corrente sanguínea, ela começa a aumentar. Sim. Aumenta de pouquinho em pouquinho. Sim. Você tem ali uma glicemia de jejum que ultrapassa 100, então já é um fator de alerta. Dosou a glicemia de jejum nos exames de rotina, passou de 100, tem que avaliar, tem que aprofundar a investigação. É claro, e também é importante frisar, que não é apenas os indivíduos com obesidade ou sobrepeso que desenvolve também essas alterações, tá? Bom. Porque nós vemos na prática do dia a dia pessoas que têm um IMC também normal e que já apresentam desglicemias, tá? Mas como a gente está focando no assunto do excesso de peso... Como eu falei há pouco, intervenção para que, com a diminuição das células de gordura, a gente diminua essa dificuldade de ação, né, da insulina e, com isso, quem sabe, talvez a glicemia venha a normalizar com o tempo. Na prática, a gente nunca pode confirmar que nunca mais alguém vai voltar a ter ou não a glicemia normalizada. Certo. De fato, só o tempo, só as condições de saúde, o quão que a pessoa vai se mobilizar para reverter o quadro de sedentarismo, de alimentação ruim, vai alterar. Isso até mesmo no tipo 2? Uma vez já diabético, aí já é mais difícil. Já é, assim, não vou dizer que é impossível, porque impossível a gente não pode afirmar, mas é bem mais difícil. Eu acho isso interessante, doutora, porque a gente começa a entender, por exemplo, que eu já tive uma condição de estar quase pré-diabético. Perfeito. De ter uma glicemia muito alta. E eu tô te fazendo essa pergunta de uma curiosidade genuína, assim, porque meu pai foi diabético. Sim. Então isso gera um alerta na família. Eu acho que pra gente amarrar tudo que está sendo dito e entender sobre o quanto o paciente também é responsável por esse processo, eu queria que você falasse não só do que a gente já flertou aqui sobre alimentação para melhorar a condição, né, desse índice de gordura no corpo muito alta e de estar ali numa identificação com uma pessoa obesa, mas também de mesmo jovem, mesmo no momento de viver um sedentarismo de muitos anos, atrelar isso à importância de uma vida saudável antes mesmo de identificar uma pré-diabetes, uma mudança no colesterol. Porque eu acho que a gente começa a entender que todo ser humano, ele é responsável pela sua longevidade, é o primeiro ponto, pela sua melhora quando... O autocuidado, Pronto, né? perfeito. O autocuidado. Nós temos que ter o autocuidado. Na vida adulta, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas no dia a dia. A gente sabe das dificuldades, né? Se alimentar bem no dia a dia, para quem tem uma vida muito corrida, não é fácil. Isso. Então, de fato, buscar uma ajuda profissional, de alguém que possa orientar como organizar ali a alimentação, as marmitas, o dia a dia, isso é importante. Então é por aí. Doutora, olha, eu vou falar um negócio. Eu acho que a gente já deixou muito clara a mensagem pro nosso ouvinte, mas antes de me despedir de você, eu tenho que fazer uma pergunta polêmica. Ele é polêmico, viu? A senhora é endocrinologista, tem total propriedade para falar sobre esse assunto e eu seria muito bobo se eu não pegasse a sua presença aqui para tirar uma dúvida sobre as canetinhas que estão no hype. Você falou sobre, se a pessoa tá com hipertensão, remedinho pra hipertensão, certo? Você falou da alimentação como um remédio, realmente, para que a pessoa mude a sua condição clínica. Mas, hoje em dia, meu irmão, o mundo das estrelas, principalmente, determinou um open bar de Monjaro e Ozempic.
É chuva disso em todos os cantos do planeta Terra. Tem um amigo meu que inclusive era obeso durante muitos anos, já era uma marca dele mesmo. Ele nunca fez bariátrica e eu descobri que ele tem pescoço. E isso, por conta do uso do monjarão de várzea. Doutora, como a gente pode falar dessas medicações? Primeiro, alertando as pessoas sobre o uso sem um acompanhamento médico, ou se realmente é possível que a pessoa possa fazer esse uso, porque tem gente que nem vai no médico e toma. Essa é a realidade. E segundo, eu queria a sua opinião real, como especialista, sobre esse momento, já que a gente está falando, por exemplo, de uma medicação que serve para essas pessoas, que faz parte dessa temática, tanto para quem está em uma condição de obesidade, quanto para quem é diabético. E aí tem gente que não está nessa situação e faz o uso desses produtos. Perfeito. A semaglutida, que é o Ozempic, e agora o laboratório já lançou com o novo nome de Wegovy, por conta de um aumento na dose, sem sombra de dúvidas, é um padrão ouro no tratamento de obesidade e também de diabetes. Mas obesidade, principalmente, ela se tornou uma medicação extremamente famosa e conhecida, porque de fato facilita a perda de peso, uma vez que você diminui aquela fome hedônica, né? Quem é que não sente uma vontadezinha ali a mais no final do dia com ansiedade? Eu tô com fome agora, inclusive. Queria um panetone, doutor. Essas medicações, de fato, elas diminuem muito o apetite. E diminuindo o apetite, você tem déficit calórico. Tendo déficit calórico, claro que existem outros mecanismos fisiopatológicos, né? Sim. Que são mais específicos. Mas o que eu acho que é importante frisar para todos, que sim, é um tratamento de primeira linha para a grande maioria das pessoas. A gente não pode afirmar que é para todas, porque também existem contraindicações. E essas contraindicações, por isso que é importante estar no médico. Nem todo mundo vai se beneficiar. Sim. Inclusive, na prática, eu tenho pacientes que perderam muito pouco. Então, na hora da prescrição, eu sempre aviso: olha, tem aquele que é um excelente respondedor, mas também tem aquele ali que vai perder de forma muito lenta. E a gente também tem que estar ali falando um pouco também sobre frustrações, desejos, porque isso também acontece. Mas, de uma forma geral, é uma medicação maravilhosa. Mas para quem tá nessa condição, né? Hoje a gente sabe que sobrepeso com comorbidades também já existe uma indicação médica. Então, um IMC acima de 25, por exemplo, como doença hipertensiva, já tem indicação de entrar com medicação para essa perda de peso, porque a gente sabe que a perda de peso melhora também outros fatores metabólicos, tá? Então, assim, eu não tenho medo de usar a medicação para tratar a obesidade de forma alguma. Sim. E quem pode, e sem sombra de dúvidas, tem que estar bem medicado. E semaglutida é uma proposta excelente, uma das melhores, eu diria. E assim como o nosso Mounjaro, que vem, está para chegar aí no país de forma regulada, né? Tem pelo uma galera que tá usando sem regulação, né? Essa parte a gente não vai adentrar, mas o que o laboratório nos informa é que a medicação, de fato, ela chegará no Brasil no que vem. Então pronto. A tirzepatida. Ou seja, eu acho que a dica e a mensagem final é: se você se adequa a qualquer um dos públicos, se você precisa também melhorar a sua condição de sobrepeso, mesmo que você não seja obeso, é muito importante procurar um médico para que a sua condição individualizada seja realmente o caminho para procurar a sua melhor maneira de cuidar da saúde. Porque cada um vai ter a sua. Não vá na onda de fulano de tal, da blogueira tal, do amigo Y, porque é aquela história. Quem sabe de você é você e quem te acompanha individualmente. Então, a nossa dica é essa: procure sempre um especialista de confiança para manter os seus cuidados à saúde. Perfeito. É isso? Perfeito. Obrigada pelo carinho. Natália, obrigado por ter vindo. Eu amei falar com você hoje. Esse assunto foi muito legal, muito importante, porque a gente tá na boca do verão, minha filha. E eu vou te dizer, você senta numa roda de conversa hoje, meu irmão, é baião. O assunto é o Mounjaro, Mounjaro é o quê, rapaz? Rapaz, tem que ter cuidado com isso aí, meu irmão. Por isso que a nossa dica é a Clivale Mais, clivalemais.com.br. São mais de 40 especialidades médicas para você marcar os seus exames, as suas consultas. A doutora Natália tá aqui fazendo parte desse movimento, representando essa clínica que mora no coração de toda a equipe do Pipoco. Aproveite para deixar um beijo para todo mundo. Volte sempre que você quiser, que você sabe que a casa é sua. Um Feliz Natal para você e sua família. Obrigada. Que o sobrepeso não assombre a nossa Santa Ceia. Perfeito. É isso que a gente deseja, doutora. A dica tá aí pra você aproveitar e começar 2025 cuidando da saúde, pô. Porque não importa onde você estiver, você estará, entendeu? Então, se você não cuidar de você, não priorizar você, adivinha o que acontece? Nada vai acontecer. Primeiro é tu, depois tu, terceiro tu. Senão,
não vai ter nenhum